um centro de cura como a aurora, que é a energia que nós estamos desenvolvendo hoje aqui, um centro de cura como a aurora, ele procura não condicionar o homem nem sequer ao contato com o centro de cura do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Mesmo porque um centro de cura, na sua dimensão física, ele é limitado. E ele não poderia jamais receber todos os indivíduos que necessitam de harmonização. Então, como é que trabalha um centro de cura cósmico? Quando ele tem uma manifestação na superfície da Terra também, como é o centro de cura cósmico de Aurora, esta civilização intraterrena que está na área subterrânea do Uruguai e que é da máxima importância para o planeta todo. Porque muitos seres da superfície da Terra, que através do próprio desenvolvimento, seja na medicina, seja em outras formas de serviço, que atingiram um certo nível de evolução suprafísica, foram transferidos para esta civilização de Aurora e ali estão fazendo a sua formação cósmica de curadores. E muitos deles virão trabalhar na superfície da Terra ou virão trabalhar na reconstrução da Terra ou na implantação da nova civilização e da nova era. Então, como é que este centro de cura trabalha? É claro que nem todo indivíduo da superfície que está sintonizado com a cura e que vai receber uma cura pode chegar lá fisicamente. E isto não é necessário, porque a cura, como nós já vimos em trabalhos anteriores, é uma união, uma unificação do indivíduo consciente com a sua vontade superior, com a sua vontade suprafísica. E este alinhamento, esta união, se faz quando o indivíduo conscientemente se abre para saber qual é esta vontade superior para ele. Então aí começa o processo de cura para ele. Quando o indivíduo está nesta linha de buscar a vontade superior para ele, então ele entra em contato telepático através da quarta dimensão com a energia da cura, que é onipresente no planeta e que é a energia que o centro Aurora usa para a cura planetária. Esta energia da cura, sobre a qual o livro Aurora fala algumas coisas, esta energia da cura é algo que o homem da superfície contata com a sua intenção. Acontece que intenção para o homem da superfície tem um valor material, não tem o valor total desta palavra. Então o homem da superfície, quando pede a cura, o que ele pede geralmente é a remoção do incômodo que ele está sentindo no plano físico. Nenhuma cura cósmica pode começar pelo plano físico. O plano físico é o último a ser atingido pela cura cósmica. A cura cósmica pode funcionar, pode chegar até o plano físico quando o indivíduo está corretamente sintonizado. Então ele não está pedindo a remoção de nenhum incômodo, ele não está pedindo a cura do corpo físico. Ele está pedindo a sua sintonia com a realidade. Ele está pedindo a união da sua vontade com a vontade única, com a vontade cósmica. O que ele está buscando é uma harmonia dele com a vida única, com toda a vida cósmica. A partir daí, a energia de cura começa a ser recebida por ele. Porque esta energia de cura cósmica, ela tem uma vibração extremamente sutil.
E esta vibração extremamente sutil nem pode ser percebida pelo corpo físico de um indivíduo que é excessivamente grosseiro e que não está purificado em coisas muito grosseiras, em coisas muito densas. E este corpo físico, ele só vai receber esta energia, ele só vai dar guarida para esta energia, ele só vai permitir que esta energia cósmica entre e o cure e o equilibre quando os outros níveis do indivíduo estão sintonizados com esta cura. Esta medicina, que usa o processo externo e que vai de fora para dentro, ou fica na superfície, depende do caso, este processo teria que ser unido com o outro processo que vem de dentro do indivíduo para fora. Então esses dois processos podem se encontrar no homem da superfície. Mas aí é necessário não só que o terapeuta, chamemos de curador, porque esta palavra terapeuta e esta palavra médico, isto foi usado até agora por causa do sistema da superfície da Terra. Mas vamos usar a palavra curador, porque se o indivíduo já está sintonizado com essas outras leis, a palavra terapeuta já não serve mais. Porque isto não é uma terapia, isto é uma cura em todos os níveis de consciência. E uma terapia, ela tem os seus limites nos níveis tridimensionais. Então, o curador, se este indivíduo que trabalha com esta energia, se este indivíduo, se ele entra em contato com a energia da cura nele mesmo, se ele faz o processo da cura, então ele vai se transformando de médico ou de terapeuta em um curador. E as outras fases do processo estão mais ou menos anunciadas também no livro de Aurora. Este indivíduo, à medida que ele se cura, à medida que ele passa pela cura, à medida que ele se harmoniza, e para ele se harmonizar realmente é preciso que ele queira isso, e que ele tenha uma visão da cura a mais ampla possível, e não apenas uma visão física, emocional ou mental da cura, ou psicológica da cura. Ele teria que estar diante de uma visão da cura mais ampla e permitir que ele mesmo seja curado. Porque aqui na superfície da Terra, praticamente todos necessitam de cura. A cura é uma necessidade dos indivíduos e uma necessidade do planeta todo, em todos os seus setores. Então, este centro de cura, ele apresenta esta necessidade de que cada indivíduo se conecte com a energia da cura, que o indivíduo tenha a consciência e que o indivíduo tenha o desejo, a aspiração dele ser curado. Porque aí isto o coloca em contato com outras energias, com outros níveis de consciência, com outras leis, que não são as leis planetárias vigentes, as leis materiais e as leis tridimensionais, que são outras leis. São as leis do plano intuitivo, por exemplo. Porque um curador não precisa fazer nenhum exame num paciente. Quem precisa fazer um exame é o médico, é o terapeuta, não o curador. O curador tem imediatamente a intuição do que se trata. Ele pode não ter o conhecimento do quadro todo, se não é necessário, mas ele vai ter a intuição daquilo que é indicado naquele momento, se ele tem que dar alguma sugestão. Ou, se ele não tem que dar sugestão nenhuma, mas se ele só tem que ser o intermediário para que a cura se efetue ali, ele tem que estar diante do paciente, ou não estar diante do paciente também, porque aqui o espaço não é problema. Isto pode acontecer até de um planeta para outro. Não é preciso que o indivíduo esteja obrigatoriamente dentro do consultório. A cura cósmica se dá de uma forma inconsciente, em outro tempo, em outro espaço. Então o curador, às vezes, pode estar quieto, sentado, interiorizado, ou aberto, ou tranquilo, e pode estar trabalhando muito mais do que se ele estivesse recebendo 30 ou 40 pessoas por dia.
Veja que as leis aqui são completamente diferentes. Então este centro, ele está nos trazendo esta mensagem de que é cada indivíduo que se abre à cura, não é um indivíduo que cura o outro. É cada indivíduo que se abre à cura. É cada indivíduo que se abre à energia de cura. No momento em que ele se abre, um outro indivíduo pode servir de catalisador das energias ou das forças, ou pode servir de intermediário para que ele receba um estímulo especial. Mas nenhum indivíduo pode curar o outro, nenhum. Dentro das leis. Agora, se o indivíduo age fora da lei, como são muitos tipos de interferência nesse sentido, o indivíduo pode passar até por operações em outros planos de consciência, mas o mal é apenas removido. O mal não foi solucionado, porque não houve realmente uma cura. Houve a aplicação de uma força ou de uma energia ou de um tratamento paliativo. Então este centro de cura cósmica, que agora está começando a se manifestar mais ou menos abertamente, para aqueles que se abrem para isto, este centro está transmitindo que todos têm necessidade de cura. E que aqueles que trabalham com cura devem estar trabalhando principalmente a própria cura e não se arvorando em curadores dos outros. Então, estes estão cuidando, trabalhando a própria cura. E quando eles começam a ser transmissores da energia de cura, isto é um fato totalmente inconsciente. Porque no momento em que a vaidade de um indivíduo entrar em jogo, esta energia para de fluir. No momento em que o indivíduo tiver uma intenção consciente de se aproveitar de uma forma egoísta qualquer desta energia, a energia para de fluir. Então, o processo de trabalho de muitos curadores é inconsciente. O próprio curador não sabe, não tem a consciência do que está acontecendo no outro através dele. E eu estou enfatizando este ponto porque há muitos indivíduos sinceros, abertos, e que têm esta intenção de servir e que já estão trabalhando, já estão servindo e não sabem. Mas quando eles não sabem, ou quando eles não têm consciência do que está acontecendo, isto é assim, porque para eles é melhor que seja assim. Porque se eles soubessem, eles entrariam por outros caminhos e deixariam de ser um instrumento tão adequado. Isto acontece com o conhecimento interno do indivíduo. E é o próprio ser interior do indivíduo, que às vezes já está trabalhando com cura, que não quer dar o conhecimento aos níveis externos do indivíduo, não quer dar o conhecimento para a personalidade. Porque a personalidade ainda não tem o silêncio trabalhado, ainda não tem o controle da palavra, ainda não sabe guardar silêncio, ainda não sabe estar diante de uma experiência interior sem transmiti-la para os outros antes que aquilo esteja amadurecido dentro dela. Enfim, a personalidade humana é um poço de conflitos, é um poço de desarmonia. E às vezes esta personalidade já está sendo usada no trabalho da cura. Então é melhor que esta personalidade não tenha total consciência do que acontece. E eu conheço indivíduos que estão muito abertos para o serviço e que de uma certa forma já estão em serviço. E estes indivíduos que têm a intenção de servir, mas que não estão tendo a comprovação daquilo que está realmente acontecendo com o seu trabalho, são convidados a não entrarem em conflito com esta situação.
E são convidados a continuarem o seu trabalho evolutivo e a continuarem o seu trabalho de purificação sem expectativas por nenhuma forma de resultado. Porque eles não terem a comprovação do que está acontecendo pode ser um bem para eles. E um bem maior ainda para o serviço da cura. E neste momento, os indivíduos então estão sendo levados para o trabalho de harmonização que está havendo neles. Os indivíduos normalmente estão sendo levados nos seus corpos emocionais, seus corpos mentais e alguns até em corpos etéricos para as naves laboratório, aonde esta harmonização se dá. E estão sendo levados alguns para estes centros intraterrenos e lá esses indivíduos estão sendo tratados. Alguns retornam, ou melhor, alguns, quando este corpo retorna e entra de novo conscientemente a fazer parte do ser, trazem esta recordação. E outros não. Outros só sentem a modificação, só sentem a transformação. E há muitos indivíduos que não têm possibilidade de encontrar um centro de cura cósmico na superfície da Terra, porque a maioria foram desvirtuados e os curadores se venderam ao dinheiro, se venderam ao... Eu falo daqueles que estavam no caminho de serem preparados. E o dinheiro é algo que vai desaparecer, e nós agora que já estamos entrando na fase hipercrítica da economia, não é? Já estamos tendo a sinalização destas coisas. Os próprios grandes economistas não entendem como o sistema ainda está funcionando. De forma que nós já estamos caminhando para o desaparecimento do dinheiro, o que será, aliás, um ótimo momento para a superfície da Terra, porque aí, depois disso, o relacionamento dos bens materiais na superfície terá oportunidade de entrar na lei cósmica. Porque o relacionamento dos bens materiais na superfície da Terra, desde o princípio, é completamente fora da lei superior. De forma que a economia não poderia mesmo dar certo. Nunca. Porque a economia em si, na forma como ela é vista e praticada, ela é algo fora da lei da energia cósmica. Então, o indivíduo que está aberto para a cura, o indivíduo que está invocando esta vontade superior para que ele a conheça e para que ele a realize na sua vida, no seu ser, este indivíduo pode, hoje, a qualquer momento, passar por um processo de harmonização, através de curadores e através de naves ou através de vibrações que são mesmo irradiadas e que têm mesmo uma ação, às vezes até à distância. Então aqui eu gostaria de usar duas palavras que o livro sobre a cura Aurora emprega, que é a palavra saber calar e saber observar. Então o indivíduo, quando se voltou para esta energia cósmica e se abriu para a transformação, ele precisa aprender a calar. O que quer dizer calar neste nível? Calar quer dizer, quando você se abriu, quando você se ofereceu, quando você confirmou as suas intenções de se unir com esta vontade cósmica e com esta energia de cura, você não tem mais nada a fazer. Cale-se agora. Não precisa ficar falando, não precisa ficar contando, não precisa ficar desgastando aquele estado que você já conseguiu.
Então, quando você se abriu para a energia de cura, abrir-se para a energia de cura quer dizer voltar-se para os próprios níveis internos e dizer: eu farei aquilo que você quiser, para o seu próprio ser interior. Isto é que é voltar-se, isto é que é pedir a cura. Não é pedir, me cure esta perna, me cure o fígado, me cure o câncer. Isto não tem nada a ver com cura cósmica. Isto não tem nada a ver, e isto não tem nada a ver com esta energia. Você pode ter um câncer que você nem conheça. A energia é que sabe o que você precisa, não é você. Isto é um princípio de cura cósmico. Porque é num médico, ou é num farmacêutico, ou é num vidente, ou é num outro indivíduo que lide com essas coisas que você diz: eu sofro disso e quero ser curado disso. Na cura cósmica, você não tem que estar preocupado com isso. Na cura cósmica, você tem que se abrir para ser aquilo que você foi destinado a ser. Isto é que você tem que querer. Você diz: eu quero ser aquilo para o que eu fui criado. Eu não sei o que é, nunca soube e humanamente não saberei. Mas eu quero ser aquilo para o qual eu fui criado. Eu quero ser aquilo que o plano evolutivo imaginou para mim. Se o indivíduo fizer isto, com todas as suas forças, com toda a sinceridade, com toda a abertura, ele em seguida se cale, porque ele não tem mais nada o que fazer. E aí vem a outra palavra, isto é, aí vem o outro movimento do exercício de cura, que é expresso pela palavra observar. Calar é isto. E agora vem observar. Observar o que é? Você não precisa mais cobrar a energia. A energia já escutou. A energia já sabia muito antes de você se dirigir a ela. Este é que é o ponto. A energia cósmica nos conhece desde antes de nós sermos criados. Então você não precisa, você pode se abrir e calar. Chega, não precisa cobrar. Não precisa esperar, não precisa criar expectativa, não precisa conjeturar, não precisa fazer aquelas elucubrações. Você não tem que fazer programa nenhum. Você se abra para o seu mais profundo ser e, se você puder, diga com toda a sinceridade: eu quero ser aquilo para o que eu fui criado. E se cale e não se ocupe mais disso. Em seguida, você observe. O que quer dizer isto? Agora você vai olhar para você e em volta. Você vai olhar para as circunstâncias da sua vida de forma diferente. Antes você olhava para controlar as circunstâncias, para manipular as circunstâncias, para mexer com todas as forças externas e das circunstâncias, para que as coisas fossem armadas como você imaginou. Ninguém pode ser curado num jogo destes. Num jogo destes, você pode receber um sedativo, não uma cura. Você pode ter uma cura paliativa, mas não uma cura. Porque não é possível cura com manipulação de nada. Então, este observar é você mudar de atitude para com tudo aquilo que te rodeia. Tudo aquilo que te rodeia, tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que é o teu ambiente, tudo aquilo que é a sua vida, tudo aquilo que são as circunstâncias nas quais você vive, aqui no mundo tridimensional e humano, ali você vai começar a perceber sinalizações das mudanças que você tem que fazer. Isto se chama observar. Então você muda de atitude diante dos fatos da vida. Porque quando acontece um fato na sua vida, daí por diante, você já olha para aquele fato dizendo: o que será que isto quer me dizer? O que isso está me indicando?
E à medida que você for seguindo esta indicação, então esta indicação será mais aberta para você. E começará então a indicar coisas maiores. E à medida que você for percebendo uma indicação nas circunstâncias da vida, e você for seguindo aquela indicação, então você vai tendo outras indicações. Quando este processo começa, o processo de cura começou. Começou paralelamente a isto. Isto já é a cura. E tem indivíduos que fazem isto com tanta disposição, que fazem isto com tanta decisão, que em alguns a cura é quase instantânea. Por este processo, são curadas até enfermidades mortais, como se diz aqui na superfície. E em outros processos, existe uma transformação gradual das circunstâncias do indivíduo. Veja, a cura cósmica não visa o plano físico. A cura cósmica não visa a vida humana do indivíduo. A cura cósmica não visa nada de externo. A cura cósmica visa a recuperação do indivíduo para a consciência cósmica, que foi de onde ele saiu, que foi de onde ele veio. Então a cura cósmica visa reconduzir o indivíduo conscientemente para a sua origem e para que ele possa fazer o caminho de volta com a maior harmonia possível e fazer o caminho de volta de uma forma inteligente e não de uma forma mais lenta ou compulsória ou conflitante ou dolorosa, como é em alguns casos. E é claro que quando a cura cósmica começa a agir neste sentido, a primeira coisa que o indivíduo começa a sentir é este chamado, é este apelo. Ele começa a ser atraído. É a história do filho pródigo em um outro nível, com mais qualidade. Porque neste ponto, o filho pródigo não está mais interessado nos porcos e nem nos chiqueiros. O filho pródigo está interessado na sua volta ao cosmos, então é outra volta da espiral. É o que nós estamos vivendo hoje, porque hoje não dá mais tempo de nós fazermos aquela experiência do filho pródigo naquele nível. Porque estamos muito próximos do cataclismo final e da nossa liberação. Então, quando se vai sentindo este apelo, quando se vai sentindo este chamado, isto já é a cura. Então é preciso ver até que ponto nós nos abrimos para este chamado. Este chamado não é nada do que nós pensamos, não é nada do que nós idealizamos e nada do que nós programamos. Porque se fosse uma coisa como nós programamos, não seria cósmica, seria terrestre. Porque nós só entendemos de coisas terrestres. Então nós só podemos programar mentalmente uma coisa terrestre. Então, quando isto começa a acontecer, o que a gente recebe não é um programa. O que a gente recebe é um apelo, é um chamado. O que a gente recebe é algo que nos está puxando, nos está elevando, nos está chamando, nos está atraindo. E nada disso é tridimensional, isto é uma coisa interna, isto é uma coisa interior, isto é uma coisa que o homem sente no íntimo do seu ser quando ele está voltado para o íntimo. Senão ele está destinado a frequentar as farmácias a vida inteira. E as farmácias podem ser úteis como instrumento disto. Mas as farmácias são inúteis se a gente põe a esperança na farmácia. Que a farmácia não pode fazer nada se você não faz isto. E há os que fazem isto e que não têm nem tempo de chegar até a farmácia, porque tudo se faz pelas vias superiores, se faz pelas vias interiores, e os casos variam. Nestes processos a gente não pode ser rígido, porque há seres que não
têm experiência ainda destas coisas e dizem: ah, eu estou tratando de cura cósmica, não tomo mais remédio. Porque ele eventualmente soube de um outro que tratava da cura cósmica e foi tratado de câncer sem tomar remédio, que existe. Existe isto. As comparações não servem para nada. Cada indivíduo, quando é chamado, ele deve calar e observar. E nesta observação, ele vai ver sinalizado qual é o caminho dele naquele momento, qual é a coisa para ele. Aquela sinalização é para ele. A sinalização para o outro pode ter sido diferente. O outro é um outro mundo, o outro é um outro caminho. A sinalização é para ele. E ele tem que conhecer a lei do silêncio. Quando ele percebe que já entrou neste diálogo, isto é um diálogo sem palavras, isto é um diálogo sem falas, isto é muito delicado, isto é o indivíduo diante dele mesmo, e cada um faz isso da forma que quiser e que puder, isto é diferente para cada indivíduo. Aqui se estabelece um diálogo, e aqui se estabelece uma comunicação que o indivíduo tem que preservar. Porque se ele pegar aquela comunicação e abrir aquela comunicação e contar e partilhar e anunciar e discutir e raciocinar sobre ela e entrar no mérito de como aquilo está acontecendo, ele enevoa e perturba tudo, porque isto é muito delicado. O diálogo do indivíduo com a energia dentro dele é uma coisa muito delicada. É uma coisa que é feita no silêncio, que é feita dentro do indivíduo. Então o indivíduo, depois que ele observou e recebeu a sinalização, ele tem que entrar em silêncio. Isto é, ele tem que ficar diante disso quieto. Ele tem que ficar diante disto imparcial e alimentando a sua intenção de seguir de forma cada vez mais perfeita aquele arquétipo, aquele modelo que ele é nos seus planos interiores. Quem está neste caminho, está no caminho da cura cósmica. E para alguns, a cura cósmica se manifesta até no plano físico. E para outros, a cura cósmica se manifesta através das provas do plano físico. Porque o importante não é o plano físico. O importante para o plano físico é passar pelo processo que é necessário para ele. Então, quando vocês têm um contato com um centro cósmico como a Aurora, ninguém pergunta de que vocês querem ser curados e vocês nem precisam dizer. Como você está diante de um autêntico curador, você não precisa falar dos seus males, ele sabe. Ou se ele não sabe, se for melhor que ele não saiba, isto não quer dizer que a cura não vai acontecer. Você tem que se aproximar da cura cósmica como quem se aproxima de algo que sabe tudo, que é onipotente, que é onipresente, que é uma energia onipotente. Vocês então têm que adquirir uma energia e uma condição que na superfície da Terra é desconhecida ainda da maioria. É a condição da humildade. Humildade não é o que nós pensamos. Humildade não é submissão. Humildade é uma atitude interna. É aquela atitude de você ficar silencioso e imparcial diante daquilo que você não conhece. Isto é humildade. Então você fica diante da cura cósmica humilde, isto é, você fica diante da cura cósmica em silêncio, calado e aberto, imóvel internamente. Aí
com este exercício e com este trabalho, vocês não precisam de nada. Porque tudo o que for para o bem acontecer, acontecerá certamente. Mas você, para ser curado, terá que estar disposto, em princípio, a deixar de ser como você é. Porque é como você é que te levou à enfermidade. Então a enfermidade não pode ser dissolvida se você não deixa de ser como é. Está claro? Se você está enfermo, é porque você não está sendo o que você deveria ser. Então você está enfermo. Se você, em princípio, não quer deixar de ser como é, você não pode nunca ser curado. E não há curador que possa resolver este problema. Então o indivíduo está no caminho da cura quando ele percebeu isto e quando ele deixou que este movimento se instale nele. E a partir daí ele não tem que se preocupar com mais nada. Ele só tem que observar, ele só tem que calar e ele só tem que atender os sinais que ele reconhecer como sinais que vieram realmente dos seus níveis internos e que não foram os semáforos aqui de fora, porque esses trabalham para outras forças, na maioria das vezes. Cada um, diante de si mesmo, pode estar na atitude correta. E aí, a energia deste centro de cura estará visível para vocês, mas visível mesmo, visível no plano físico, se for o caso disto acontecer. Mas é a atitude a coisa que mais conta. Não é a existência do centro de cura e nem nenhuma outra coisa. É como você está internamente diante desta nova oportunidade. Obrigado.